Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Se ainda não me conhecem e não subscreveram, eu sou a Maruta Alfacinha e hoje eu trago-vos um vídeo que foi bastante prometido e também bastante requisitado por vocês, que é acerca do Invisalign e da minha experiência com o Invisalign. Para quem não sabe, eu já tenho 2 vídeos acerca do Invisalign no meu canal e vou deixar os links depois aqui em baixo se vocês quiserem ver. E tenho recebido ultimamente bastantes questões acerca da minha experiência com o Invisalign, acerca de custos, como é feito o processo também. Sei que tem havido bastante controvérsia no YouTube e nas redes sociais porque vários youtubers recentemente colocaram também este aparelho ortodôntico e... pelo que eu percebi, não quiseram entrar em muitos detalhes relativamente a preços e a condições e por aí fora, de forma a que eu decidi fazer então este vídeo e espero que seja bastante útil para vocês e que vos ajude realmente a perceber como é que o Invisalign funciona. Vamos a isto. A primeira questão que eu aqui tenho comigo é: por que razão colocaste o aparelho? A principal razão pela qual eu coloquei o aparelho foi porque, após alguns exames que eu fiz no dentista, percebi que tinha a chamada luxuação meniscal anterior. E o que é isto? Basicamente eu comecei a queixar-me de bastantes dores no maxilar, custava-me realmente a comer, cheguei a um ponto em que certos alimentos eu não conseguia mesmo mastigar, nem pão, nem fruta. E uma coisa que eu sempre notei é que eu estalava bastante dos dentes, ou seja, o meu maxilar estalava bastante cada vez que eu mastigava. Mas eu sempre pensei que fosse uma coisa normal, até porque o meu pai também estala bastante do maxilar, até que eu percebi que quando eu mastigava, aquilo que acontecia é que o meu maxilar deslocava ligeiramente para um lado e para o outro. Isto porque eu não tinha a linha média dos dentes completamente alinhada. Ou seja, a junção aqui dos dentes da frente não batiam com os dentes de baixo, o que fazia com que eu também girasse um bocadinho o maxilar de forma a conseguir mastigar em condições. O que fez com que eu mastigasse de forma incorreta teve a ver com o crescimento dos sisos. Eu não tive todos os sisos, cresceram apenas 2 sisos no maxilar inferior e isto fez com que os meus dentes da frente fossem todos, entretanto, gradualmente, até que a minha arcada ficou bastante pequena e, por sua vez, fez com que eu chegasse a um ponto em que eu já não conseguia realmente mastigar e tinha bastantes dores. Para além de corrigir este problema da luxuação meniscal anterior, e corrigir também a questão da linha média dos dentes, aquilo que eu queria era expandir as arcadas, ou seja, como eu referi anteriormente, os meus dentes eram bastante fechados, tinham uma arcada bastante pequenininha e de cada vez que eu sorria os meus dentes ficavam assim inclinados para dentro e era uma coisa que eu esteticamente não gostava de ver. Eu sempre sonhei ter um sorriso todo direito, com umas arcadas bastante amplas e que não se visse realmente aqui assim nenhum buraco, digamos assim, quando eu sorrisse. É claro que esta questão já teve mais a ver com uma questão estética, mas o principal motivo pelo qual eu coloquei o Invisalign foi mesmo para corrigir a mordida e para não ter tantas dores como eu tinha anteriormente. Outra questão que eu tenho recebido é: por que razão colocaste Invisalign e não Damien ou outro tipo de aparelho ortodôntico? Bem, eu quando coloquei o Invisalign, que já foi há cerca de quase 3 anos, o Invisalign não era muito divulgado, ou seja, era algo que estava em pleno crescimento, tinha aparecido recentemente e no dentista falaram-me desta possibilidade bastante versátil e falaram-me de todas as vantagens que existia relativamente aos outros aparelhos. Mas aquilo que captou realmente a minha atenção foi o facto de o tratamento não ser tão doloroso como os aparelhos ortodônticos convencionais. Ou seja, como eu tinha muitos problemas no maxilar e na altura aconselharam-me a colocar uma goteira durante a noite, se eu colocasse um aparelho ortodôntico normal, de arame, aquilo que iria fazer era que eu iria ter muitas dores e iria dificultar o processo também de adaptação, iria demorar muito mais tempo para obter os resultados pretendidos, sem falar que realmente as dores seriam insuportáveis para o meu caso em específico.
E depois de ter analisado as condições do Invisalign, depois de ter visto bastantes vídeos online, de ter pesquisado as opiniões das pessoas, cheguei à conclusão que seria realmente a melhor opção para o meu caso. E também por ser uma solução que estava em pleno crescimento e era algo novo, algo nunca antes feito nem testado anteriormente, eu dispus-me mesmo a experimentar e a ver como é que corria. Se corresse bem, muito bem. Se não corresse bem, pronto, teria que arranjar uma outra solução. Mas até agora tem corrido otimamente. A seguinte questão é: como é feito o processo? Aquilo que eu aconselho vocês a fazerem é pesquisar quais são as clínicas dentárias que têm acordo com o Invisalign ou que têm este método já praticado e que têm alguns casos de sucesso. Se vocês forem da zona de Lisboa, eu aconselho vivamente vocês visitarem a Lis Clinic, que eu vou deixar o link aqui em baixo. É a clínica onde eu tenho sido seguida desde há 3 anos. Eles têm uma equipa excepcional, são pessoas espetaculares. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, vocês podem colocar e eles estão sempre aptos para vos responder a tudo e estão sempre prontos também para ajudar. Relativamente ao processo, eu aconselho mesmo vocês a pesquisarem uma boa clínica, porque vocês têm que mostrar algum historial vosso, ou seja, o dentista tem que saber realmente o que é que se passa convosco, quais é que são os vossos objetivos, se têm simplesmente os dentes tortos e querem mais uma questão, resolver uma questão estética, ou se têm problemas parecidos com os meus, ou também algo que é bastante comum, que se chama bruxismo, em que consiste no ranger dos dentes, principalmente durante a noite, durante o sono, e faz com que os caninos não sejam tão salientes e o que acontece é que os dentes ficam completamente todos lisos e dificulta a mordida, e é um caso bastante semelhante ao meu. Depois de vocês falarem com o dentista que vos está a acompanhar e ele perceber aquilo que vocês querem exatamente, é feito um raio-x aos vossos dentes para perceberem qual é o estado deles. Vocês têm uma outra questão por resolver, uma cárie ou algo do género. Depois disto é feita uma documentação fotográfica, ou seja, são-vos tiradas várias fotografias, seja de frente, seja do lado esquerdo, do lado direito, seja simplesmente a rir, a sorrir ou mesmo com uma cara mais séria, para perceber a fisionomia mesmo da cara, do rosto, de forma a conseguirem ver uma evolução do antes e do depois. Após esta documentação fotográfica são feitos então uns moldes com uma massa própria. Estes moldes são bastante difíceis de serem feitos porque não podem ter resíduos de saliva ou o mínimo de saliva possível. Isto porque a própria saliva pode condicionar um pouco depois a visualização 3D dos vossos dentes e também a elaboração do próprio molde. Por isso é algo que tem que ser feito com bastante cuidado e eu, por exemplo, da primeira vez que fiz, apenas à terceira vez é que consegui um resultado bastante correto daquilo que eram os meus dentes para posterior edição num programa que é a modelação 3D. Então, este é o outro passo. Após o dentista fazer o molde dos vossos dentes, é feita uma modelação 3D. Esta modelação 3D vai mostrar exatamente todos os vossos dentes, o formato, o ângulo em que ele está na vossa boca, o espaçamento que vocês têm entre os dentes, ele mostra tudo. Após esta modelação 3D, o vosso dentista, de acordo com aquilo que vocês também pretenderem e disserem, vai ajustando no programa aquilo que vocês querem que seja feito. Imaginemos que vocês preferem ter um dente um pouco mais alto. Vocês dizem isso ao dentista, ele aconselha-vos e ele próprio faz um relatório e solicita às pessoas que fizeram modelação 3D para fazerem essa alteração e muitas outras que vocês, entretanto, pretendam fazer. Depois desta modelação e destes ajustes 3D estarem todos completos, vocês irão receber os alinhadores. O que é que são os alinhadores? Os alinhadores são estas pecinhas que vocês veem aqui, que é o próprio aparelho em si. Ou seja, é feito de plástico transparente, ele é bastante rígido, mas também é maleável, vocês conseguem virá-lo. Tem que ter cuidado, eu nunca parti nenhum, mas acredito que seja possível, se vocês não tiverem assim bastante cuidado. Algo bastante
Interessante aqui neste aparelho é que ele é completamente feito à vossa medida, ou seja, não há mais ninguém no mundo que tenha os dentes exatamente iguais aos vossos, portanto, isto é apenas vosso. Cada vez que existir um alinhador ou outro, é sempre de acordo com os vossos dentes e com a vossa evolução. Outra questão bastante pertinente que me colocam é qual é o preço do tratamento. Na altura em que eu comecei a fazer o tratamento, há cerca de 3 anos, ele custou-me 4.000 euros. E quando eu digo 4.000 euros foi o preço total, tanto dos alinhadores inferiores como dos alinhadores superiores, as consultas que eu tenho direito, ou seja, eu posso, se for necessário de acordo com o meu dentista, eu posso ir à consulta todos os dias, todas as semanas, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Sei que existem pessoas que fazem consultas online, através de Skype, mas eu prefiro ser mesmo seguida fisicamente pela minha dentista, porque às vezes podem acontecer certas situações que nós não nos apercebemos. Pode falhar alguma coisa, um alinhador não estar bem colocado e por aí fora. Neste momento, daquilo que eu ouvi dizer, eu penso que o valor aumentou um pouco. Acho que agora já não é 4.000, mas sim 4.500 ou 5.000 euros. De qualquer forma, se vocês fizerem as contas e se compararem o Invisalign com o Damien, o preço vai dar mais ou menos ela por ela. Isto porque com o Invisalign, como eu disse, vocês não pagam extras, não pagam consultas, não pagam manutenção, não pagam mais nada. Todo o valor que vocês pagam está incluído naquele valor inicial que vos dão. Uma questão que eu também recebi recentemente é se existem facilidades de pagamento. Eu acredito que sim, eu apenas posso falar do meu caso porque não sei relativamente a outras clínicas, mas a clínica onde eu fui e onde eu estou a ser acompanhada tinha um acordo com a Cofidis e na altura eu pedi um crédito pessoal que estava associado realmente à minha clínica e nós acordámos uma modalidade de pagamento, podia ser pago em 12 meses ou 24 meses. Eu, na altura, solicitei 24 meses e o valor dos 4.000 euros foi então dividido por esse período. Outra questão que eu tenho recebido é qual é a duração do tratamento e quantos alinhadores vou receber? Esta pergunta é muito difícil ou praticamente impossível de responder, porque tanto a duração do tratamento como a quantidade de alinhadores que vocês vão receber depende de caso para caso. Eu, no meu caso, por exemplo, no primeiro ano que eu coloquei Invisalign, eu recebi 29 alinhadores, porque foi o tempo estipulado, ou o tempo que acharam mais adequado para eu obter os meus resultados. E na altura, quando eu comecei a colocar Invisalign, eu mudava a cada 10 dias cada alinhador. Ou seja, quando vocês começam com o Invisalign, vocês vão gradualmente recebendo sempre caixas deste género, que têm aqui os vários alinhadores, ok? E depois vão receber uma outra caixinha, que é esta, onde vocês têm 2 embalagens, onde podem colocar os vossos alinhadores. Isto para vocês andarem sempre convosco para todo lado. Seja para vocês irem jantar fora, seja para vocês fazerem manutenção diária, limpeza diária, vocês podem colocar sempre aqui. Aquilo que eu aconselho é vocês arranjarem uma caixa grande para colocarem todos os alinhadores. Por exemplo, este aqui que está arquivado, estes são os alinhadores que eu tenho do meu primeiro ano, ok? Está tudo aqui compilado para o caso de algum dia ser necessário, ou mesmo para vos mostrar precisamente a evolução dos meus dentes, e assim tenho tudo organizado. E então, dentro daquela caixa inicial, aquilo que vocês vão receber são embalagens deste género. Nestas embalagens vocês têm o vosso nome, têm depois o nome do vosso médico e aqui depois tem o número do alinhador e aqui é a quantidade final dos alinhadores. Aqui em baixo, se vocês quiserem, podem mesmo escrever o dia em que é suposto vocês mudarem de alinhadores. Como eu disse inicialmente, no início do tratamento eu comecei por mudar a cada 10 dias, porque achava que menos dias seria muito agressivo para os meus dentes. O Invisalign não é doloroso, mas vocês sentem alguma pressão nos dentes, porque vocês estão a colocar uma espécie de goteira e isto faz com que os dentes fiquem contidos naquelas placas, digamos assim, e tem pontos estratégicos que eu já vou explicar mais à frente,
para depois se movimentarem. Em cada embalagem vocês recebem então os alinhadores, o alinhador inferior e superior, e neste momento aquilo que eu estou a fazer é, eu a cada uma semana, ou seja, a cada 7 dias, eu estou a trocar de alinhadores. Este já é o segundo ano consecutivo que eu estou então a fazer o tratamento e como já me habituei aos alinhadores, já não sinto tanta pressão como costumava sentir anteriormente. Até porque este meu tratamento, curiosamente, tem exatamente o mesmo número de alinhadores que o primeiro ano, em que eu fiz, são 29 também, mas este segundo ano é apenas para pequenas correções, pequenas coisas que ficaram por resolver no primeiro ano do tratamento. Outra coisa que é importante referir é que quando vocês fazem o pagamento do aparelho, do Invisalign, é importante referir que todas as alterações que vocês queiram fazer durante 5 anos é válida. Ou seja, vocês podem mudar quantas vezes quiserem os vossos dentes. Se vocês quiserem subir os vossos dentes, vocês podem fazer. Se quiserem colocar os caninos um bocadinho mais abaixo, também podem fazer. Se quiserem expandir a arcada ou diminuir a arcada, vocês podem fazer aquilo que quiserem aos vossos dentes durante 5 anos sem pagarem mais por isso. A seguinte questão, apesar de eu já ter respondido mais ou menos, é qual é o uso otimal? Ou seja, quantas horas por dia tenho que utilizar o aparelho? Como vos disse, eu neste momento a cada 7 dias estou a trocar de alinhadores, mas para isto acontecer eu tenho que utilizar o meu aparelho 22 horas por dia. Isto fica ao vosso critério, ou seja, depende daquilo que vocês quiserem. Se vocês quiserem que o tratamento seja mais rápido, vocês têm que assumir o compromisso de utilizar o aparelho 22 horas por dia, ou seja, as restantes 2 horas é apenas para comer ou para limpar e fazer a manutenção dos próprios alinhadores. Se vocês quiserem algo mais descontraído, ou seja, utilizar apenas, por exemplo, 10, 12 horas por dia, vocês têm que ter consciência de que o tratamento vai demorar um pouco mais. Ou seja, em vez de demorar se calhar 7 dias, vai acabar por vos durar talvez uns 10, 12 dias. Seguinte questão, quantas vezes têm que ir ao dentista? Isto vai depender de vocês. Vocês têm total liberdade para decidir aquilo que querem fazer com o Invisalign. Eu, normalmente, no início, eu gostava de ir sempre, todas as semanas, ou pelo menos uma vez a cada 2 semanas, para garantir acompanhamento, para ter a certeza de que estava a fazer tudo bem. Neste momento, normalmente a minha médica dá-me sempre, assim, várias embalagens, como eu já vos mostrei, e deixa ao meu critério colocar e tirar os alinhadores, porque neste momento também já tenho uma certa autonomia e já sei como é que isto se processa e penso que neste momento eu vou ao dentista talvez uma vez a cada 1 mês e meio ou 2. Quantas fases existem de Invisalign? Mais uma vez isto vai depender de caso para caso. No meu caso, eu fiz a primeira fase do Invisalign, tentei corrigir tudo aquilo que eu queria, mas aquilo que aconteceu foi que aconteceram-me 2 situações. A primeira foi que um attachment, que eu também já vou falar a seguir, saltou e fez com que o processo demorasse um pouco mais a obter resultados. E a outra coisa que aconteceu foi que o desgaste, que também já vou explicar, não foi feito da forma que deveria ter sido, ou seja, deveria ter sido feito um pouco mais de desgaste nos dentes. Estas 2 situações fizeram com que fosse necessário recorrer à segunda fase do Invisalign, ou seja, após os tais 29 alinhadores, eu cheguei ao fim, voltei a fazer um molde e voltei a fazer uma documentação fotográfica, voltei a fazer o processo todo para receber uns novos alinhadores de acordo com a forma como os meus dentes estavam, para corrigir então aquelas situações que ficaram pendentes. Seguinte questão, o que significa attachment e desgaste? Ora, attachments são pequenas partículas, pequenos pedaços de massa, digamos assim, ou de resina, que são colocados em pontos específicos dos nossos dentes, e isto é determinado no 3D com o vosso dentista, em que estes pontos são estratégicos, ou seja, estes pontos vão ajudar a movimentar os dentes da forma que é necessário e da melhor forma. Se vocês virem aqui, eu vou aproximar um pouco, aqui vocês conseguem ver uns certos altinhos
nos dentes, aqui assim, que são então esses attachments, são essas pequenas bolinhas. E se vocês observarem no próprio aparelho, vocês conseguem ver ali algumas partes salientes que são então esses attachments, estas pequenas coisinhas que aqui estão. Relativamente ao último vídeo que vocês depois podem consultar, vocês conseguem ver que estes meus dentes da frente estão bastante mais subidos. Eles estavam um pouco mais abaixo, estavam talvez assim ao nível destes caninos, mas aquilo que eu sempre gostei de ver foi um sorriso ao estilo americano, em que nós temos os dentes completamente direitos, todos branquinhos, praticamente não se notam os caninos, e é precisamente isso que eu quero agora fazer. Depois de todas aquelas correções gerais, estou então a apostar por uma correção mais estética. Vocês podem ver que já tenho os dentes todos direitinhos, já não tenho nada sobreposto. No entanto, estes caninos e estes aqui, que ainda estão bastante salientes, aquilo que se pretende fazer é, quando o tratamento acabar e quando estes dentes subirem um pouco mais e ficarem assim ao nível destes laterais, aquilo que se pretende fazer é lixar os dentes, ou melhor, lixar estes caninos para eles ficarem totalmente direitos. E o panorama geral neste momento é este assim. Vocês veem que a arcada está bastante mais larga e, consequentemente, é normal que o meu rosto também ficou bastante mais largo. Eu tinha o rosto um pouco mais afunilado, mais oval, e neste momento sinto mesmo o maxilar a bater aqui, e acaba por ser uma consequência deste tratamento. Relativamente ao desgaste, o desgaste é uma espécie de lixamento entre os dentes. Quando é necessário arranjar mais espaço para os dentes se movimentarem, é então necessário lixar ou limar os dentes, de forma a eles poderem fazer o seu caminho, fazer o seu percurso. Eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, este foi o meu primeiro Invisalign, do primeiro tratamento, e vocês podem ver que eu não tinha espaço nenhum em baixo. Os meus dentes estavam praticamente encavalitados. E aquilo que aconteceu é que chegou um ponto em que foi necessário fazer o tal desgaste para arranjar mais espaço entre os dentes e os dentes de trás conseguirem então expandir e arranjar mais espaço aqui e alinhar os dentes. Como é feita a limpeza dos alinhadores? Eu sei de pessoas que utilizam apenas umas pastilhas para limpar ou utilizam a própria pasta de dentes para limpar os alinhadores. Eu gosto de utilizar muito uma espuma de limpeza da Corega, que é própria para próteses dentárias. Se vocês forem a uma farmácia, vocês encontram várias soluções. Como estava a dizer, existem umas pastilhas efervescentes que vocês colocam no copo e podem fazer então a limpeza. Normalmente eu limpo 2 vezes por dia. Limpo sempre de manhã, quando acordo, e depois volto a limpar à noite. Porque uma coisa que vocês não se podem esquecer é que, pelo menos durante 7 dias, vocês vão ter esses alinhadores na boca. Portanto, convém eles estarem o mais limpos e mais transparentes possível. Quais são os prós e contras do Invisalign? Para mim, as principais vantagens são realmente a facilidade de adaptação. Ou seja, vocês conseguem adaptar-se facilmente ao Invisalign. E tem uma coisa muito boa, que é vocês podem decidir quando querem trocar de alinhadores, quanto tempo é que vocês querem que o tratamento dure. Vocês podem fazer um uso optimal de 10 horas ou então as 22 horas que eu aconselho por dia para o tratamento ser mais rápido. Outras grandes vantagens são a higienização e o conforto. Acho ótimo vocês poderem tirar os alinhadores de cada vez que querem fazer a limpeza, ou seja, não existe acumulação de comida, e também a questão do conforto, porque isto às tantas torna-se tão confortável que vocês se esquecem completamente que estão a utilizar um aparelho. Isto porque importa referir que vocês não conseguem comer com o aparelho colocado, vocês têm que tirar sempre o aparelho para comer. Relativamente a bebidas, se forem sumos ou água, vocês podem beber. Agora, se for café ou chás, ou mesmo até bebidas com gás, vocês têm que tirar o aparelho, caso contrário ele fica completamente manchado. Para vocês terem uma ideia do que eu estou a falar, eu vou mostrar-vos aqui o último alinhador do primeiro ano de tratamento, em que eu tive a brilhante ideia de, por exemplo, comer um repousado.
Simplesmente foi um repousado que tinha cor e manchou-me completamente o aparelho. Por mais que eu quisesse lavar e limpar, ele não sai, ele fica mesmo tingido. Este é o alinhador manchado e este é o alinhador normal. Portanto, veem que este está bastante mais transparente e este aqui já não está tão translúcido. Ainda relativamente às vantagens, o tratamento é muito mais previsível e dura muito menos tempo do que um aparelho ortodôntico convencional. Isto porque o facto de vocês poderem visualizar em 3D todos os vossos dentes, como é que eles se irão comportar, como é que eles irão ficar no fim, é realmente fantástico. Se vocês forem ver os meus outros 2 vídeos, vocês vão ver aquilo que eu estou a falar. Quanto a desvantagens, para mim aquilo que mais me incomodava no início, agora não tanto, é a necessidade de retirar o aparelho sempre que nós queremos comer. No início eu pensei que não havia grande problema de comer alguma coisa com o aparelho, até já experimentei, mas é muito mau, porque vocês estão a fazer tanta pressão nos vossos dentes, ou seja, para além da pressão que o próprio aparelho já está a fazer, vocês a mastigar ainda estão a empurrar cada vez mais os alinhadores e estão a criar ainda mais contacto com os vossos dentes, que acabam por ter um bocadinho de dor. Também cheguei a experimentar, por exemplo, mascar uma pastilha elástica e foi a pior coisa que eu fiz, por isso não tentem, porque a pastilha elástica ficou completamente colada nos 2 alinhadores e depois para tirar foi terrível. Mesmo para beber, como eu referi anteriormente, acaba por ser mais complicado porque se forem bebidas mais fortes, como o café, ou mesmo Coca-Cola, ou chá, algo que tinja, vai acabar sempre por tingir um pouco o vosso aparelho, não será nada demais, não será muito evidente, mas se vocês puderem evitar, é sempre uma questão de vocês tirarem e colocarem o aparelho nestas caixinhas aqui que eu já vos mostrei. Outra desvantagem que eu vejo, apesar disto ser mais um alerta, é vocês verificarem sempre se têm todos os attachments colocados e se o desgaste feito foi feito corretamente e se foi feito na altura certa. Para vocês terem uma melhor ideia daquilo que eu estava a falar, estes alinhadores aqui são os primeiros de todos. Quando eu comecei a utilizar o alinhador na primeira fase, esta fila que aqui está são os alinhadores inferiores e aqui em cima são os alinhadores superiores. Vocês podem ver que, por exemplo, entre o primeiro alinhador e o alinhador em que eu estou agora, há uma grande diferença. Vocês podem ver que a arcada expandiu bastante. Aqui, estes são os meus dentes, ou eram os meus dentes superiores, e o meu sorriso está bastante mais largo, o que fez com que o meu maxilar também alargasse. E depois aqui os dentes inferiores, aqui neste caso eles estavam sobrepostos e agora isso já não acontece. Como vocês podem ver, este foi o estado em que ficaram os alinhadores quando eu comi o repousado, por isso não aconselho a fazerem, porque isto ficou totalmente manchado e já não consigo alterar. E este é praticamente o primeiro alinhador da segunda fase. Portanto, este é o último, este é o primeiro, eles são praticamente idênticos, mas só para vocês terem realmente uma melhor percepção, o primeiro alinhador de todos e o 22º da segunda fase. E pronto, se vocês gostaram deste vídeo, já sabem, deixem um like. Se tiverem questões, podem deixar aqui em baixo nos comentários que eu respondo. E se ainda não subscreveram, também o podem fazer. Estive algum tempo fora, algum tempo ausente do YouTube, mas finalmente estou de volta, já tenho a minha máquina nova para testar e mesmo para fazer um monte de vídeos, por isso não se acanhem, cliquem só no botão de subscrever e ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos no canal e também sigam a minha página do Instagram, maruta.alfacinha, se ainda não o fizeram, e espero que tenham gostado e até à próxima.